traz uma comida aí, eu tô morrendo de fome, rapaz. Tô com uma fome, cadê você? Tô aqui. Ô, vem cá, por favor, faz favor. Eu tô morrendo de fome. Põe uma comida pra mim. Comida? Eu tô com fome, rapaz, uma fome. Ai, Tô morrendo de gente, fome. pra isso, vai ficar só deitado com comida. Não, tem que comer, se tô com fome. Quem tá com fome tem que fazer o quê? Comer. Você não vai comer, você não trabalhou. Não sei, não tem isso. Quer dizer que eu não posso deitar, não posso dormir. Não, quem não trabalha não come. Agora foi que eu vi isso. Você não vai comer, não. Mulher, que história é essa? É história. Quem não trabalha não come É. e eu não posso comer. Não, você não trabalhou? Eu tô deitado descansando, eu tenho direito de descansar e agora tô com fome, não posso comer. Não, você tem que Agora trabalhar. foi que eu vi encrenca. Quem trabalha não come. Agora eu não posso comer. Não, quem trabalha não come. Onde foi que tu viu isso aí, Na mulher? Bíblia. Na Bíblia está escrito isso, que não trabalha não come? É, o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo disse que quem não trabalha não pode comer? É. Misericórdia, tá aqui a Bíblia aqui. Vamos ver isso aí, senta aqui. Vou lhe mostrar Senta a aqui que Bíblia. nós vamos ver isso aí. Vou lhe mostrar. Quer dizer que quem não trabalha não, É. não pode comer, tá morrendo de O fome? apóstolo Paulo falou no... Peraí, né? Onde é que está escrito? Quem não trabalha não come, já viu? É, Você, quem trabalha não se você não trabalha, você não vai comer também, viu? Fica aí, fica esperto. Segunda licença, 3. Vamos ver o que é que diz aí, né? Porque agora eu tô preocupado, eu tô 6 morrendo de fome. diante. Tô morrendo de fome, e agora eu vou ficar sem comer porque eu não trabalhei? É, não trabalhou. Misericórdia, vamos ver o que é que... Se Paulo diz uma coisa dessa aí, Falou aí nisso. eu vou ter que... Não vou fazer mais nada que Paulo não existe, já morreu, mas vamos ver o que diz aqui, né? É. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que apartei de todo irmão que ande desordenadamente com a mulher, e não segundo a tradição que nós recebestes. Pois vocês, que diz por vós, mesmos estáis cientes, de modo que convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente com vocês, nem jamais comemos pão à custa do outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivemos esse direito, mas por termos vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. O apóstolo Paulo está dizendo que não quer trabalhar, não coma, mas você está entendendo aqui o contexto, né? Que não quer trabalhar, não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, dentre vocês, há pessoas que andam desordenadamente, tá vendo? Eu estou com fome, não estou sabendo falar direito. Não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. E elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Agora, nós vamos acertar isso aqui. Vamos ver o contexto. Porque você disse que eu não posso comer porque eu não trabalhei. E disse que o apóstolo Paulo foi quem mandou isso aí, mas não foi. Vamos ver o contexto aqui, tem escrito aqui, né? O contexto sobre essa questão. Né? Quem não trabalha não come, que negócio é esse? Primeiro, Paulo está falando com um grupo de Tessalonicenses, um grupo de irmãos, poucos, né? Não é todos. Alguns dos irmãos de Tessalônica que não queriam trabalhar. Por que eles não queriam trabalhar? Eles tinham ouvido falar da volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus estava vindo logo, por isso abandonaram os trabalhos. O problema é que Cristo não estava demorando de vir e eles precisavam comer. Então eles não estavam trabalhando e queriam comer do que os irmãos supriam para os apóstolos, que era o trabalho dos apóstolos, de pregar o evangelho. Então eles não queriam trabalhar e viviam às custas dos outros. E além do mais, viviam a fazer fofocas, criando discórdia com os irmãos, causando problemas. Por isso que Paulo está falando isso aqui com eles, tá bom? Então, não é nessa questão de quem não trabalha, sabe? O texto aqui no original, né, que está em grego, é ataktos, tá certo? Tem a ver com irresponsabilidade e não com preguiça, tá vendo? O trabalho aqui, citado por Paulo, tem a ver com ocupação. Tanto pode ser braçal como evangelístico. Porque o trabalho do apóstolo Paulo e dos apóstolos, eles eram mais evangelísticos do que braçal. O apóstolo Paulo, ele fazia tendas, mas ele trabalhava muito pouco nisso. Ele trabalhava mais em pregação do evangelho. Por isso que eu li aqui que diz que de dia e de noite. Porque eles trabalhavam no trabalho evangelístico, também fazendo tendas, não é?
E quem não trabalha de dia, que trabalha de noite, mas não podia parar, tá bom? Então era mais o trabalho evangelístico que ele estava falando aqui. No outro, se nós formos pegar esse texto aqui de maneira assim, ao pé da letra, bem literal, então como é que fica as crianças, as pessoas idosas, as pessoas doentes, os presos, né? As mulheres que não têm trabalho? Então essas pessoas não podem comer? Então veja bem que nós não podemos pegar o texto no pé da letra, nesse sentido de quem não trabalha não come. Aqui era uma questão que o apóstolo Paulo estava tratando com o pessoal da Tessalônica, dos Tessalonicenses, um grupozinho que não queria trabalhar, né, mas vivia às custas dos outros e causando problema na igreja. Então não é essa questão que você chegou dizendo, você está dormindo aí, não pode comer. Aí tem muita gente nessa hora aí que não está trabalhando e vai passar fome, não pode ser assim. Então o apóstolo Paulo não está falando disso, tá bom? Então veja bem, visto que esse texto que nós lemos aqui é usado pelos críticos dos crentes que não trabalham sábado, você sabia disso? Esse texto ele é usado mais por irmãos que gostam de criticar os cristãos que não trabalham no sábado. Então eles usam nesse sentido que tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar todos os dias para não ser pesado do irmão, trabalhar de dia e de noite. Então seria bom que esses críticos, né, com todo o respeito que nós temos por todos os irmãos, mas que esses críticos buscassem a compreensão mais da Bíblia, porque se eles buscassem mais a compreensão do texto bíblico, eles veriam que o apóstolo Paulo não trabalhava os sábados. Isso você pode ver em vários textos aí, principalmente de Atos, tem, né, em outras cartas, mas em Atos, por exemplo, tem alguns textos aqui que eu posso indicar para você ler, para você ver que Paulo não trabalhava os sábados. Atos 15, versículo 21, Atos 16, 13, Atos 16, 14, Atos 13, 27, Atos 13, 42 e Atos 13, 44, Atos 17, 2. Esses textos todos falam que Paulo ele não trabalhava os sábados. Ele estava sempre na sinagoga, pregando o evangelho, né, mas não trabalhando no trabalho braçal, que era fazer tendas. Então, os críticos que têm usado esse texto aqui de 2 Tessalonicenses para acusar os irmãos, os crentes que não trabalham no sábado, eles podem muito bem procurar, né, esse entendimento na Bíblia para não falar mais isso. Porque o apóstolo Paulo também não trabalhava no sábado. Ele está falando aqui de um trabalho mais evangelístico, de pregar, e no sentido que ele falou aqui, com alguns irmãos que estavam causando problema para a igreja. Tá bom? Então, nós podemos agora aqui, depois dessa compreensão, agora, né, tranquilamente agora, não mandar mais ninguém, né, trabalhar no sábado, ou ter trabalho de noite, porque não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né, e que não trabalha, não come. Ele está dizendo aqui, nesse sentido, lá naquela época, se hoje alguém também aqui que fizer a mesma coisa, ficar sem trabalhar e causando problemas, né, de fofoca na casa dos irmãos, querendo comer de graça, sem querer trabalhar, nem braçal e nem trabalho evangelístico, e na casa de um e do outro, e fazendo fofoca, causando desunião na igreja, essas pessoas também, aí nós podemos dizer que você vai trabalhar e comer do seu próprio pão, né, que está causando problema na igreja. Mas não é esse contexto, né? E, portanto, está esclarecido aí, você pode estudar esse texto bastante, tá bem? Estou de barro um pouquinho, né? Vai para o contexto, procure o texto no original, né? Veja que o apóstolo Paulo não está mandando ninguém fazer essas coisas, dizer que quem não trabalha não come, tá bom? Então agora eu posso comer, estou com fome, mulher. Vai lá preparar uma comidinha para mim lá, vai lá, eu vou deitar de novo aqui, e agora eu não vou trabalhar, mas posso comer agora, posso? Pode. Beleza, então vamos lá. Mas antes disso, antes dela ir preparar uma comidinha para mim, que eu estou com um pouquinho de fome, né? Eu gostaria de nos apresentar aqui. Eu sou Carlos Dantas, essa é minha esposa Áurea Borges, né? E nós somos do canal, né, Crente Chorão, nós somos os Chorões, e vamos pedir para você novamente, né, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e ajude o nosso canal para que nós possamos continuar fazendo assim vídeos, né, explicando o texto mal compreendido e também levando mensagem de esperança para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vou deitar um pouquinho, não vai demorar, vai preparar uma coisinha para comer agora, né? Eu não vou trabalhar hoje mais não, tá bom? Tá bem. Vai lá que eu vou deitar um pouquinho.